Boa noite a todos. Atritos físicos, mas em algum te bater na face direita, ofereça-lhe também a outra. Jesus. Mateus 5, versículo 39. Alguns humoristas pretendem descobrir na advertência do mestre uma extorsão à covardia, sem noção de respeito próprio. O parecer de Jesus, no entanto, não obedece apenas aos ditames do amor, essência fundamental do seu evangelho. É igualmente uma peça de bom senso e lógica rigorosa. Quando um homem investe contra outro, utilizando a força física, os recursos espirituais de qualquer espécie já se foram momentaneamente obliterados no atacante. O murro da cólera somente surge quando a razão foi afastada. E sobrevivendo semelhantes problemas, somente a calma do adversário consegue atenuar os desequilíbrios provenientes de ausência de controle. O homem no campo sabe que o animal enfurecido não regressa à maturidade de se tratando com a iria que possui. A abelha não ferroa o apicultor, amigo da brandura e da serenidade. O único recurso para conter um homem desvairado, compelindo-o reajustar-se dignamente, é conservar-se o contendor ou as circunstâncias em posição normal, sem cair no mesmo nível de inferioridade. A recomendação de Jesus abre-nos abençoando avanço, oferecer a face esquerda, depois que a direita já se encontra dilacerada pelo agressor, e chamá-lo à razão enobrecida, integrando-a de imediato no reconhecimento da perseveridade que lhe é própria. Em qualquer conflito físico, a palavra reveste-se de reduzida função nos círculos do bem. O gesto é a força que se expressará convenientemente. Segundo reconhecemos, portanto, no conselho do Cristo, não há convite à fraqueza, mas apelo à superioridade que as provas vulgares ainda desconhecem. Assim seja. Convido o Luciano para a peça inicial. Boa noite a todos. Vamos sentar-nos de forma confortável, levarmos os nossos pensamentos ao nosso Senhor Jesus Cristo e aos benfeitores amigos desta casa, e agradecer aos nossos irmãos aqui presentes, mais uma vez, nesta casa de oração. Senhor, que és todo amor e bondade, e plantais a semente do amor em vossos corações, que é a tua luz divina, que nos restaura a cada dia. Senhor,
fazei-nos como possamos ser mais pacientes, mais amorosos. Que possamos quebrar o ego, o orgulho, que ainda está preso em nossos corações. Que possamos, Senhor, nesta noite, refletirmos sobre tudo aquilo que plantamos nos nossos dia a dia. Que possamos, Senhor, perdoar os nossos irmãos, quebrar este ódio, o orgulho, a mágoa, o ódio, que ainda vive preso em nossos corações, e que possamos nos libertar. Pois sabemos que a vida é uma viagem e breve. Não saberemos o dia de amanhã. Mas, Senhor, possamos fazer diferente. Ainda há tempo de nos redimir, de nos perdoarmos e quebrar este orgulho, esse rancor, esse ódio, e falarmos: eu te amo. Porque todos nós somos capazes de evoluirmos um pouquinho. Todos nós somos capazes de abrir os nossos corações, de pedir perdão, porque sabemos que muitas vezes deixamos para amanhã, para depois, e aí já vai ser muito tarde de você dizer tudo aquilo que sente por aquele irmão. Que os benfeitores de luz, os irmãos amigos, possam nos ajudar nesta noite de oração, de reflexão, que possa comandar o nosso irmão Alberto na palestra, que possa iluminar a todos que aqui estão, que possa nos abençoar e nos iluminar a cada dia. Que nosso Senhor Jesus, em tua infinita bondade, possa nos iluminar. Que os irmãos que se encontram nessa casa, que vêm em busca de ajuda, que possa ser acolhido pelos irmãos de luz, os médicos amigos, que possa levar para um hospital e tirar esse irmão desses lugares onde se encontram, nas estradas perdidas das escuridões, no abismo, que ainda se encontra nas dores. Que nosso Senhor Jesus Cristo possa nos assistir hoje, amanhã e todo sempre. Que assim seja. Boa noite mais uma vez. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28,
Coletânea de preces espírita. Prefácio. Quis o Senhor que a luz lhe fizesse para todos os homens, e que em toda parte penetrasse a voz dos espíritos, a fim de que cada um pudesse obter a prova da imortalidade. Com esse objetivo é que os espíritos se manifestam hoje em todos os pontos da terra, e a mediunidade se revela em pessoas de todas as idades, de todas as condições, nos homens como nas mulheres, nas crianças como nos velhos. É um dos sinais de que chegaram aos tempos preditos. Para conhecer as coisas do mundo visível e descobrir os segredos na natureza material, outorgou Deus ao homem a vista corpórea, os sentidos e instrumentos especiais. Com o telescópio, ele mergulha o olhar nas profundezas do espaço. Com o microscópio, descobriu o mundo dos infinitamente pequenos. Para penetrar no mundo invisível, deu-lhe a mediunidade. Os médiuns são os intérpretes incumbidos de transmitir aos homens os ensinos dos espíritos, ou melhor, são os órgãos materiais de que se servem os espíritos para se expressarem aos homens por maneira inteligível. Santa é a missão que desempenham, visto ter por fim rasgar os horizontes da vida eterna. Os espíritos vêm instruir o homem sobre seus destinos, a fim de o reconduzirem à senda do bem, e não para o pouparem ao trabalho material que lhe cumpre executar neste mundo, tendo por meta o seu adiantamento, nem para lhe favorecer a ambição e a cupidez. Aí tem os médios o de que devem compenetrar-se bem, para não fazer mau uso de suas faculdades. Aquele que, médium, compreende a gravidade do mandato de que se acha investido, religiosamente o desempenha. Sua consciência lhe profligaria como ato sacrílego, utilizar por divertimento e distração, para si ou para os outros. Faculdade que lhes são concedidas para fim sobremaneira sérios e que o põe em comunicação com os seres do além-túmulo. Como intérpretes do ensino dos espíritos, tem os médios de desempenhar importante papel na transformação moral que se opera. Os serviços que podem prestar guardam proporção com a boa diretriz que imprime às suas faculdades, porquanto os que enveredam por mau caminho são mais nocivos do que úteis à causa do espiritismo. Pela má impressão que produzem, mais de uma conversão retarda. Terão, por isso mesmo, de dar contas do uso que hajam feito de um dom que lhes foi concedido, para o bem de seus semelhantes. Um médium que queira gozar sempre da assistência dos bons espíritos tem de trabalhar por melhorar-se. O que deseja é que a sua faculdade se desenvolva e engrandeça, tem de se engrandecer moralmente e se abster de tudo que possa concorrer para desviá-lo do seu fim providencial. Se às vezes os espíritos bons se servem de médiuns imperfeitos, é para dar bons conselhos, com os quais procuram fazê-los retomar a estrada do bem. Se, porém, topam com corações endurecidos e se suas advertências não são escutadas, afastam-se, ficando livre o campo aos maus. Prova a existência que, da morte dos que não aproveitam os conselhos que recebem dos bons espíritos, as comunicações, depois de terem revelado certo brilho durante algum tempo, degeneram pouco a pouco e acabam caindo no erro, na vertigem ou no ridículo, sinal incontestável do afastamento dos bons espíritos. Conseguir a assistência destes, afastar os espíritos levianos e mentirosos, tal deve ser a meta para a qual
convijam os esforços constantes de todos os médiuns sérios. Sem isso, a mediunidade se torna uma faculdade estéril, capaz mesmo de redundar em prejuízo daquele que a possua, pois pode degenerar em perigosa obsessão. O médium que compreende o seu dever, longe de se orgulhar de uma faculdade que não lhe pertence, visto que lhe pode ser retirada, atribui a Deus as boas coisas que obtém. Se as suas comunicações receberem elogios, não se envaidecerá com isso, porque as sabe independente do seu mérito pessoal. Agradece a Deus o haver consentido que por seu intermédio bons espíritos se manifestarem. Se dão lugar à crítica, não se ofende, porque não são obra do seu próprio espírito. Ao contrário, reconhece no seu íntimo que não foi um instrumento bom e que não dispõe de todas as qualidades necessárias a obstar a imiscuição dos espíritos maus. Cuida então de adquirir essas qualidades e suplica, por meio da prece, as forças que lhe faltam. Prece. Deus onipotente, permite que os bons espíritos me assistam na comunicação que solicito. Preserva-me da presunção de me julgar resguardado dos espíritos maus, do orgulho que me induz em erro sobre o valor de que obtenha, de todo sentimento oposto à caridade para com outros médios. Se cair em erro, inspira alguém a ideia de me advertir disso e a mim a humilhar, que me faça aceitar reconhecível a crítica, e tomar como endereçados a mim mesmo, e não aos outros, os conselhos que os bons espíritos me queiram ditar. Se for tentado a cometer abuso, no que quer que seja, ou a mim vai descer da faculdade que te aprove conceder-me, peço que me retires de preferência a consentir e seja ela desviada do seu objetivo potencial, que é o bom de todos, é o bem de todos, e o mal próprio, avanço moral. Muita paz a todos. Pessoal, antes de eu iniciar o nosso palestrante, queremos informar que o professor hoje não se encontra na casa. Assim como os outros são convidados para vir à nossa casa, ele também é convidado para ir a outras casas. E hoje ele foi convidado para ir a Grande Cardoso, né? Grande Cardoso. Então, a parte de atendimento fraterno, nós não faremos. Até podíamos, mas tem complicações e não dá certo, só mesmo com a presença do professor. Se alguém estiver hoje necessitando, aguardar mais um pouquinho para a próxima semana. E agora, a nossa palestra com o nosso irmão Alberto Jorge. Seja bem-vindo, Jesus bem-vindo. Mais uma vez, né? Vai precisar do Evangelho. Boa noite a todos. Boa noite. Deixa eu botar aqui. Bom, o nosso tema de hoje, como nós estamos vendo, apagar ali um pouco aquela do detalhe, também da visibilidade do pessoal. Nosso tema de hoje, conectando o coração e elevando os espíritos, né, que é prece e agradecimento no Espiritismo. E como o tema hoje nosso é prece, eu farei aqui uma prece antes de iniciar esse meu trabalho, que seria com foco na abertura dessa nossa palestra de aprendizado. Querido Pai, Deus de infinita bondade, agradecemos por este momento e por esta oportunidade de aprendizado. Pedimos que as luzes do alto nos envolvam, abrindo nossos corações e mentes para absorver os ensinamentos que nos auxiliarão em nossa jornada evolutiva.
Que a paz, a tua paz e o teu amor estejam conosco, agora e sempre, que assim seja. Iniciando sobre o nosso tema, a prece, muitas das vezes alguém é chamado para vir aqui à tribuna fazer a prece e essa pessoa treme na base. Porque eu não sei orar, não sei rezar. E aqui a gente vai tentar explicar mais ou menos o que pode ser feito. A importância da prece e do agradecimento em nossas vidas. O que é prece? Bom, prece é um diálogo íntimo com Deus e os bons espíritos, dos encarnados para Deus e com os bons espíritos. O que é agradecimento? Agradecimento é o reconhecimento das bênçãos recebidas e das oportunidades de crescimento. No desenrolar nós iremos falar sobre essa prece e esse agradecimento, que muitas vezes a gente esquece de fazer. Porque são fundamentais no Espiritismo, tanto a prece como o agradecimento. Porque ela fortalece a nossa fé, promovem a reforma íntima e nos conectam ao plano espiritual. A prece no Espiritismo, mais do que palavras, é um sentimento sincero. Não é um pedido de favor, você não vai pedir favor a ninguém. A prece não visa mudar a vontade divina, mas sim nos fortalecer para enfrentar as provas. Ou seja, a vontade de Deus não vai ser mudada. E Deus não derroga a lei dele, a vontade dele já é feita para a gente. Então a gente vai só enfrentar essas provas que ele passa. É um ato de humildade. Essa humildade que a gente vai reconhecer que a gente é pequeno diante da divindade. Então a gente se ajoelha e pede a ele, ajoelhar no sentido figurado, e pede a ele essa paz, essa ajuda que é necessária. A prece como magnetismo. Os nossos pensamentos e sentimentos irradiam energias que alcançam o plano espiritual. E quando você está fazendo uma prece positiva, pedindo algo de bom para alguém, para você, essa prece irradia um campo positivo ao seu redor e a todos aqueles que são atendidos com aquilo. Qualidade e não quantidade. A sinceridade e a intensidade dos sentimentos são mais importantes do que a extensão da prece. Ou seja, a prece tem que ser dita do coração, de dentro, de sua vontade. Não precisa estendê-la para poder fazer uma prece. Se você quer fazer uma prece para... Vou usar uma coisa. Eu quero conseguir um projetor. Meu Deus, peço uma ajuda para que eu consiga o projetor. Pronto, Deus vai entender. Ele sabe da sua necessidade. Não precisa você fazer tanto arrudeio, porque Ele vai saber disso. Ele só quer que na Bíblia nos ensina: pedi e vos darei. Então, o que for pedido a Deus, Ele nos dará. É preciso que você peça, Ele sabe da sua necessidade, mas se você não pedir, Ele não vem até você para lhe entregar. Elevação espiritual, por que oramos, né? Oramos para conectar com o alto, buscando inspiração e paz. Fortalecimento moral, pedir auxílio para superar imperfeições e vícios. Consolo e resignação, encontrar forças para lidar com as dificuldades e perdas. Muita gente, quando a gente perde alguém, né, algum ente querido, então a gente, através da prece, a gente consegue força para poder lidar com essa dificuldade, né? Intercessão pelos outros, quando a gente faz o pedido por alguém, como eu citar o exemplo, dia 12, agora na terça-feira, nas minhas preces, eu fiz um pedido para um irmão nosso que passou por uma cirurgia, que é o Valdo lá de Glória. Então essa prece minha foi encaminhada, tanto a minha como de outros que naquele mesmo momento estavam fazendo para aquilo. Aquilo irradia a positividade. Envia vibrações de amor e auxílio aos que necessitam, tanto encarnados como desencarnados. Ação de graça, expressar nossa gratidão pelas bênçãos recebidas. Todo dia, todo momento nós temos bênçãos, nós recebemos bênçãos, mas esquecemos de agradecer. Como fazer a prece no Espiritismo? Simplicidade e sinceridade acima de tudo. Você pode fazer em qualquer lugar, em qualquer momento. Não há necessidade de rituais ou locais específicos. Sentado naquele banco, sentado nessa cadeira, sentado na mesinha ali. Em qualquer lugar que você está, se for o momento que você precise, necessite fazer sua prece, então você pode fazer isso. Como se fazer? Com a mente e com o coração.
Aquela concentração e a sinceridade são essenciais para isso. Ah, eu vou falar alto para que outros possam ouvir? Não. Tanto faz falar alto, como também em silêncio, somente no pensamento. Que através do nosso pensamento, nós conseguimos alcançar muito. Então, o que importa é a intenção. Tanto faz em voz alta como só pensando. Linguagem própria. Usar suas próprias palavras, expressando seus sentimentos. Muitas vezes a gente quer chegar aqui na palestra, ou na hora de fazer a leitura, e dizer assim, porque fulano, ciclano, um Divaldo da vida, Divaldo fala bonito para danado, a eloquência. Quem ouviu Divaldo Franco falando, né, quem ouviu, sabia que ele chega com aquela eloquência, ele tem o dom de falar. Então, muitos que chegam aqui pela simplicidade quer falar igual a ele. Não, fale do seu jeito. Todos irão entender. Exemplo de prece. A prece do Pai Nosso, com a interpretação espírita, né? As preces espontâneas, você pode fazer qualquer tipo de prece. Prece para um momento específico, como a gente faz a prece para palestra, prece para estudar o nosso Evangelho, antes de dormir, ao acordar, momento de aflição. Então, antes de dormir, aí você vai... Quando eu era criança, muito faz tempo, no escotismo, eu era escoteiro, eu aprendi bastante uma prece que a gente fazia. Ou seja, toda vez que os escoteiros, antes de ir para o almoço na mesa, nós rezávamos, fazia assim, agradecendo pela comida que estava na mesa. Então, só com essas palavras. Uns têm e não podem, outros podem e não têm. E nós, que temos e podemos, agradecemos ao Senhor. Que assim, traduzindo, uns têm e não podem. Alguns deles têm comida, mas não podem comer por alguma deficiência, algum problema de saúde. Outros podem comer, mas não têm que comer. Então, no caso nosso, que estávamos ali à mesa, que temos a comida e podemos comer, a gente agradecia a Deus por isso. Então, isso era uma maneira já de catequizar o escotismo. Reconhecer as bênçãos grandes e pequenas. Porque muita gente só quer agradecer, se for uma coisa grande, eu ganhei um carro, se eu ganhei um palito de fósforo, eu não agradeço. É ingratidão isso. Uma atitude constante. A gratidão deve ser um estado de espírito, não apenas um ato pontual. Tudo é aprendizado. Agradecer pelas dificuldades, pois são oportunidade de crescimento. As bênçãos invisíveis, que é a saúde, você não vê, mas você sente, né? A saúde, o lar, a família, os amigos, o ar que respiramos, a oportunidade de estar encarnado. Temos que agradecer todos os dias. Quando acordamos, obrigado, meu Deus, por mais um dia que está me concedendo, que eu possa desenvolver, me evoluir e superar todos os obstáculos. Vou dormir, meu Deus, obrigado pelo dia que passou, vou descansar, sempre agradecendo do seu jeito. A lei de atração. A gratidão atrai coisas boas para a nossa vida. Quando você agradece qualquer pessoa que faz qualquer benefício para você, tudo isso aqui você traz para você de positivo. Impactos positivos na nossa vida e no plano espiritual. Paz interior e equilíbrio emocional. Isso reduz ansiedade, reduz estresse, porque você está tranquilo consigo mesmo. Fortalecimento da fé e da esperança. Quando você começa a orar, toda vez que você tem uma coisa que você começa a orar e rezar, você confia na justiça e na bondade divina. Se você reza, se você faz a sua prece, é porque você confia no seu superior, você confia que ele vai lhe atender de alguma maneira. Desenvolvimento da caridade. Você cria um impulso para auxiliar sempre o próximo. Abertura para a intuição e inspiração. Você tem uma maior sensibilidade às mensagens dos bons espíritos. E foi lido, inclusive, aqui no Evangelho, sobre a faculdade mediúnica. Todos nós temos essa faculdade, alguns para mais, outros para menos. Alguns sabem que tem, outros ainda não sabem. Eu vim descobrir, depois de algum tempo, fazendo vários estudos, que a minha mediunidade não é de ver espírito, não é de ouvir espírito, mas eu sou um médium intuitivo. Vim descobrir isso há pouco tempo, viu? E alguns espíritos amigos já estão até me alertando para alguma coisa, através de pessoas, de outros irmãos, já estão me alertando para muita coisa, para problema até de saúde, viu? Muito bem.
a harmonização do ambiente. A energia positiva gerada pela prece e gratidão irradia para o nosso entorno. Auxílio do plano espiritual atrai presença de espíritos benfeitores. Toda vez que você faz a sua benevolência, você agradece, você reza por alguém, isso só vai atrair coisas boas, espíritos bons. Os maus, esse aqui não vai para mim não dá para mim não, eu vou brigar com ele, ele sai fora. Momento de reflexão, isso vai incorporar agora no nosso dia a dia. Dedique alguns minutos do seu dia para a prece e o agradecimento. 5 minutos, 3 minutos, meia hora, depende do que você queira, possa. Então você dedique assim todos os dias, alguns minutos para poder agradecer. Faz um apanhado de tudo que aconteceu com você durante aquele dia. Assim, ó, eu consegui isso, eu alcancei isso, eu superei isso. Agradeça e faça a sua prece. O diário de gratidão, como está aqui, anotar suas coisas pelas quais você é grato. Então você faz essa anotação. Prece antes das refeições. Falei anteriormente, agradecer pelo alimento e pela vida. Alguns não têm, muitos não têm o que comer, onde dormir e tudo. Agradecer ao acordar e ao dormir. Reconhecer o novo dia e pedir proteção para a noite. Prece e gratidão em grupo. Quando nós fazemos nossa gratidão, nossas preces aqui, fortalece mais a corrente vibratória, porque nós sabemos que uma corrente é muito mais forte do que um elo só. O poder transformador da prece e do agradecimento. Ferramentas essenciais são pilares para a nossa jornada evolutiva no Espiritismo. Conexão divina fortalecem nosso elo com Deus e com o mundo espiritual. Reforma íntima impulsionam na busca de sermos seres humanos melhores. Viver em gratidão é um caminho para a felicidade e a plenitude. Olha a garganta, viu? Algumas das principais ideias e citações de Allan Kardec sobre a prece. Qualidade da prece e sinceridade. Kardec enfatiza que a qualidade da prece reside na sinceridade do coração e não na quantidade de palavras, só reforçando o que eu disse anteriormente. Ele ressalta a importância de orar com humildade e autoexame. A prece é sempre agradável a Deus quando ditada pelo coração, porque a intenção é tudo para Ele. A prece do coração é preferível à que pode ler, por mais bela que seja, se a leres mais com os lábios do que com o pensamento. Às vezes você pega a frase e começa a ler, porque aquela está bonitinha ali dentro. Não afeiteis, orar, mas se você não lê com sentimento aquela prece, você não sente ela, não vive aquela, a prece em si não vai ter grande mérito. E isso você encontra lá no Livro dos Espíritos, na questão 658. Não afeiteis orar muito em vossas preces, como fazem os pagãos, né? Julgando que pela quantidade de palavras serão atendidas, ou seja, quanto mais você falar, vai ser atendido. Não. Você tem que ser sucinto, rápido e sucinto, ou seja, você vai fazer uma prece com o sentido de quê? De agradecer um benefício que você ganhou. Pronto, eu tive um benefício, então, obrigado, meu Deus, por ter conseguido tal coisa. Definir. Não precisa agora ser, meu Deus, porque eu fui caminhando, fiz aquilo, obrigado. Não. Basta você agradecer pelo benefício, pelo obstáculo, como é que diz, ultrapassado, por essas coisas mais. Então, não afeiteis orar em vossas preces, como fazem os pagãos, julgando pela quantidade de palavras serão atendidos. Não vos torneis semelhante a eles, porque vosso Pai sabe do que necessitais antes de lhe pedirem. Ou seja, Deus sabe da nossa necessidade. Ele quer que você se manifeste. Como nós vemos nas passagens bíblicas, Jesus com Lázaro, com outras pessoas que ele salvou, ele não foi até Lázaro. Quem queria a salvação? Quem era? Lázaro. Ele disse, Lázaro, levanta e vem. Ele não foi até lá segurar e levantar Lázaro. Então, Jesus diz, batei e abrirá, pedi e vos será dado. Então, essas são as coisas. Então, a gente tem que pedir, mesmo que ele saiba.
Não vos tornei semelhante a ele, porque vosso Pai sabe que necessitai antes de pedir. Está em Mateus capítulo 6, do versículo 5 a 8. E foi citado por Allan Kardec em qualidade e eficácia da prece. Orai, enfim, com humildade, como publicano, e não com orgulho, como fariseu. Examinai as vossas faltas, e não as vossas qualidades. E quando vos comparardes aos outros, procurai o que mal existe em vós. Está no livro lá, Qualidade e Eficácia, de Allan Kardec. Para Kardec, a prece é um ato de adoração e uma forma de comunicação com Deus. A prece é um ato de adoração. Fazer preces a Deus é pensar nele, aproximar-se dele, pôr-se em comunicação com ele. Pela prece, podemos fazer 3 coisas: louvar, pedir e agradecer. Questão 659 do nosso livro do Espírito. A eficácia da prece. Ele aborda a eficácia da prece explicando que ela não visa alterar as leis divinas, mas sim atrair o socorro dos bons espíritos e fortalecer o indivíduo. A prece torna o homem melhor. Uma das questões, a questão 660. A prece torna o homem melhor? Sim, porque aquele que faz preces com fervor e confiança se torna mais forte contra a tentação do mal, e Deus lhe envia bons espíritos para o assistir. É um socorro jamais recusado quando o pedimos com sinceridade. Volto a afirmar, nosso livro dos Espíritos, na questão 660. Já no mesmo livro, questão 661, é perguntado: poderemos utilmente pedir a Deus que perdoe as nossas faltas? Deus sabe discernir o bem e o mal. A prece não oculta as faltas. Aquele que pede a Deus o perdão de suas faltas não obtém se não mudar de conduta. Não adianta pedir Deus me perdoe e continuar no pecado. Terça-feira eu falei a mesma coisa aqui com o irmão nosso, explicando a ele as situações, que não adianta a pessoa, por exemplo, vir até aqui procurar ajuda e recebe ajuda, vai daqui para lá e continua fazendo o mesmo erro. Não adianta. Então, para que essa ajuda seja benéfica, seja efetiva, você tem que conseguir essa ajuda aqui e continuar melhorando lá fora. Se continuar lá fora cometendo as mesmas barbaridades, arbitrariedades, tem livre-arbítrio, então você vai penar, não vai adiantar de nada, você vai sempre sofrer. Então, por isso que ele diz que Deus sabe diferenciar o bem e o mal, e suas faltas não vai ser ocultadas, mesmo que você peça pelo perdão. Ele perdoará, como disse Deus, Jesus, a Maria de Magdala, vá e não peques mais. Ou seja, ela tinha o pecado dela, mas o que foi que disse? Vá, não peque mais. E ela não pecou. Então, se ela continuasse pecando, de nada adiantaria a salvação naquele momento. Aquele que pede a Deus o perdão de suas faltas, não obtém se não mudar de conduta. As boas ações são a melhor prece, porque os atos valem mais do que as palavras. A prece pelos mortos e espíritos sofredores. Kardec também fala sobre a importância da prece em auxílio aos que já desencarnaram. A pergunta no 664 do Livro dos Espíritos diz: será útil que oremos pelos mortos, pelos espíritos sofredores? E nesse caso, como lhe podem as nossas preces proporcionar alívio e abreviar o sofrimento? Tem elas o poder de abrandar a justiça de Deus? Responde: Jesus orava pelas ovelhas desgarradas, mostrando-lhe desse modo que se tornariam, se não fizessem o mesmo, pelos que mais necessitam de suas preces. Exemplo de Jesus. Então, ele orava pelas ovelhas desgarradas. Então, tanto você faz orar pelo encarnado, quanto também pelos desencarnados. E eles estarão aí, quando acontece aqui no nosso estudo da terça-feira, quem participa vê que muitos desses espíritos desencarnados, ainda necessitando de ajuda, nos pedem ajuda aqui, e nessa hora uma prece é citada para ele e orientando a ele a seguir um novo caminho. Daí por diante,
aqueles que aceitam, ele volta e vai para o plano espiritual mais leve. Já tem outros que não, quer brigar, não quer entender e por aí vai. Então, há essa necessidade. Em resumo, para Allan Kardec, a prece é um poderoso instrumento de elevação espiritual que exige sinceridade, humildade e uma busca constante pela melhoria moral, tanto para quem ora, quanto para aqueles por quem se ora. Agora, algumas das principais ideias e citações de Chico Xavier sobre a prece. Hoje a garganta é ruim. A prece como trabalho e serviço. Para Chico Xavier, a prece não é um ato passivo, mas um compromisso ativo de melhoria e serviço ao próximo. Ele a associa diretamente ao trabalho e à ação do bem. Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar, seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para a frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxa de reconhecimento. Essa é uma oração nossa ditada pelo Espírito Emmanuel. As boas ações são a melhor prece, porque os atos valem mais do que as palavras. Embora essa citação seja de Allan Kardec, Chico Xavier endossava e vivia essa conduta. A prece como antídoto para o mal interior e exterior. Chico Xavier enfatiza o papel da prece como recurso para a profilaxia da alma e para lidar com a adversidade da vida. Se a maledicência visita o seu caminho, use o silêncio. Se a cólera explode ao seu lado, use a prece a fim de que o incêndio não se comunique às regiões menos abrigadas da sua alma. Se a incompreensão lhe atira pedradas, use o silêncio em seu próprio favor. Se a antipatia gratuita surpreende as suas manifestações de amor, use a prece, facilitando a obra da fraternidade que o Mestre nos legou. O silêncio e a prece são os antídotos do mal. A prece como pacificadora da alma. Ele ressalta que mesmo que não haja uma solução imediata para os problemas, a prece traz paz interior, ajudando a encontrar as próprias soluções. No mínimo, a prece nos pacifica para que encontremos por nós mesmos a saída para a dificuldade que estejamos enfrentando. Agora, quando ele fala com a conexão e o sustento, para Chico Xavier, orar é aproximar de Deus e receber o auxílio necessário para a jornada. Deus assiste àqueles que agem e não àqueles que se limitam a pedir. Reforça a ideia da prece ligada à ação, ou seja, você tem que pedir para que, digamos, como tem vou falar do vício, como foi citado recente. Você tem um vício, quer sair do vício. Meu Deus, me ajuda a sair do vício. Sim. Deus vai lhe ajudar como? Você tem um livre-arbítrio. Ele já diz o que é o certo e o que é errado. Cabe a você agora procurar o que é certo. Sair do vício e não voltar mais para ele. E continuar com a oração. Então, Deus assiste àqueles que agem e não àqueles que se limitam a pedir. Pedir só não resolve. Então, dedique-se um minuto a meditar e rezar. É um conselho prático para a vida diária. Sempre procurar minuto para agradecer tudo. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas próprias dificuldades. Todos nós temos problemas, todos nós temos dificuldades, todos nós erramos. Temos que ter paciência com os outros para que possamos receber paciência também. Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós.
Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade, mais alta será, invariavelmente, aquela de cumprir seu desígnio, onde e como queira, hoje, agora e sempre. É um trecho da oração nossa lá de Emmanuel, escrito por Chico Xavier. Em síntese, Chico Xavier, através da sua obra, nos convida a uma prece ativa, sincera e constante, que se traduz em atos de amor, serviço e autotransformação, sempre com a certeza do amparo divino. Um momentinho para compartilhar e aprender aqui a reflexão. Perguntar a vocês, se quiserem responder, eu até aceito eu ouvir. Como a prece e o agradecimento impactam a sua vida? Alguém quer se manifestar? Não. De que forma podemos praticar mais a gratidão do dia a dia? Essas perguntas vocês podem fazer a si mesmo, né? Como a prece vai impactar na minha vida? De que forma posso praticar a gratidão no dia a dia? Agora, qual a sua maior dificuldade ou maior alegria ao orar ou agradecer? Muita gente não consegue fazer. Você vai procurar essa dificuldade. Quando eu vou orar, aí minha mente sai, eu escuto uma música, fujo. Tente se concentrar, tente esquecer tudo que acontece ao seu redor. Concentre só naquela sua palavra. Repita 3, 4, 5 vezes. Às vezes, algum companheiro que não quer que você complete a sua oração, porque adora ver você sempre perdido. Então, às vezes, você quer orar, fazer o Pai Nosso que está no céu, e chega ali e engancha, esquece. Aí, para. Não. Continue. Você vai, daqui a pouco, aquela insistência que está ao seu lado vai deixar, e sua prece vai ser concluída. Então, essa é uma dificuldade que muitos têm, né? Passo agora um pouquinho dessa música aqui para vocês, esse vídeo. Alguns estão aí com o papel na mão. Passa pela afirmação, dai luz àquele que procura a verdade, onde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao que ajuda a estrela linha, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança unida, ao órfão do Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não nos conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes da vossa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós nos esperamos de braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho, onde se refletirá a vossa divina imagem.
E acabamos de ouvir a prece de Caritas. É uma oração espírita que busca a força, a luz, compaixão para todos os seres, invocando a bondade divina para consolar os aflitos e guiar os que buscam a verdade. Ela foi psicografada na França em 1873 pela médium, Madame Creel, e atribuída ao espírito Caritas, conhecido por sua mensagem de amor e caridade, segundo fala a Associação Espírita Luz e Paz. A oração se desenvolve em vários pedidos, essa oração de Caritas, que fala, primeiro, apelo à força e luz, quando ele pede a Deus que conceda força aos que sofrem e luz aos que buscam a verdade. A invocação à compaixão e caridade, ele pede que a compaixão e a caridade sejam plantadas no coração de todos os homens, conforto aos aflitos. Pede-se consolação para os aflitos, repouso para os doentes e proteção para os viajantes. Apelo à bondade divina. Pede-se que a bondade de Deus se estenda sobre toda a criação, especialmente sobre aqueles que não o conhecem ou sofrem. Imploração pela paz e esperança. Pede-se que os espíritos consoladores espalhem paz, esperança e fé por toda parte. Busca pela misericórdia divina. Pede-se que, através da fé e da razão, se possa alcançar a misericórdia divina. A prece de Caritas, meus irmãos, é um convite à elevação espiritual, um lembrete da importância da caridade e da fé na nossa jornada humana. Lembrem-se, não há prece pequena ou insignificante. Cada vez que levamos nossos pensamentos com sinceridade, seja por um pedido, um agradecimento, ou simplesmente para sentir a presença divina, estamos movendo energias poderosas. A prece nos fortalece nas dificuldades, nos guia na incerteza e nos aproxima do amor incondicional que sustenta o universo. Ela é o nosso refúgio, nosso porto seguro em meio às tempestades da vida. A gratidão que abre caminho e o agradecimento, quantas vezes nos esquecemos de expressá-lo. A gratidão é um imã para as coisas boas, um convite para que mais bênçãos se manifestem em nossas vidas. Sejam gratos pelo sol que nasce, pelo ar que respiram, pela oportunidade de aprender e evoluir. Agradeçam pelas alegrias e também pelos desafios, pois são eles que nos impulsionam ao crescimento. Um coração grato é um coração feliz e abundante. Meus irmãos, vou fazer uma leitura aqui, porque eu não coloquei no slide, aí está imprimindo aqui para depois ler, mas falarei aqui agora para vocês. Queridos irmãos e irmãs, chegamos ao fim de nossa jornada pela senda da prece e do agradecimento. E o meu desejo sincero é que estas reflexões tenham tocado o coração de cada um. Aprendemos que a prece é muito mais do que um conjunto de palavras. É a elevação do nosso pensamento a Deus, a sintonia com as esferas superiores, um diálogo íntimo e sincero que acalma a alma e ilumina o caminho. E o agradecimento? O agradecimento é a melodia da alma que reconhece as bênçãos que nos cercam, a gratidão que transborda e fortalece a nossa fé. Lembrem-se, não há prece pequena ou insignificante. Cada vez que elevamos nosso pensamento com sinceridade, seja por um pedido, um agradecimento ou simplesmente para sentir a presença divina, estamos movendo energias poderosas. A prece nos fortalece nas dificuldades, nos guia nas incertezas e nos aproxima do amor incondicional que sustenta o universo. Ela é nosso refúgio, nosso porto seguro em meio às tempestades da vida.
E o agradecimento, quantas vezes nos esquecemos de expressá-lo? A gratidão é o imã para as coisas boas, um convite para que mais bênçãos se manifestem em nossas vidas. Sejam gratos pelo sol que nasce, pelo ar que respiram, pela oportunidade de aprender e evoluir. Agradeçam pelas alegrias e também pelos desafios, pois são eles que os impulsionam ao crescimento. Um coração grato é um coração feliz e abundante. Que a semente lançada hoje sobre a prece e agradecimento floresça em seus corações e em suas vidas. Que vocês se permitam o hábito diário de conversar com o Pai, de derramar suas angústias e de expressar sua gratidão para cada detalhe da existência. Esta prática constante não é um peso, mas um alívio, um alimento para a alma que nos conecta com um propósito maior da nossa jornada terrena. Que a prece se torne seu refúgio e o agradecimento sua canção. Que a partir de hoje, cada momento seja uma oportunidade para se conectar com o alto e para reconhecer as infinitas dádivas da vida. A força está em vocês, na capacidade de amar, de perdoar e de agradecer. Que tal começarmos, neste momento, a expressar gratidão por algo que recebemos hoje? Que tal? Muito obrigado. Obrigada pela sua colaboração sempre. Que Jesus ilumine cada dia. Para terminarmos essa primeira parte, eu convido o amigo para a prece final. Boa noite a todos. Louvado seja o Mestre Divino, o Deus de bondade, justiça e misericórdia, que nos construiu o universo e que nos abençoou com a vida, que nos deu as bênçãos e os tesouros que são a nossa família, os nossos amigos e o nosso trabalho. Louvado seja e bendito seja o Deus de bondade e justiça, que nos deu também as dificuldades, algumas doenças e algumas pessoas que sempre nos questionam as nossas atitudes, para que servissem de molde de aprimoramento para a nossa alma. Que o Mestre Divino, que nos guia aqui na Terra, que é Jesus Cristo, nosso guia e modelo, nos fortaleça diante das nossas dificuldades. Que nós nunca pensemos que estamos sós, pois temos anjos da guarda, espíritos afins, protetores, amigos nossos. Porque entre a fé, a esperança e a caridade, nos diz Kardec, essa última, a caridade, que é um amor vivo dentro de nós, e a prece, que não precisa de palavras, pode, em um momento da vida, retirar uma criança, um órfão, do meio da rua,
e lhe dar um abrigo, e lhe orientar para a vida. E uma criança perdida no vão da vida, amanhã poderá ser a consolação da multidão. Então não percamos tempo e peçamos a Deus que nos fortaleça na caridade, fé divina, amor insuperável, que o próprio Cristo praticava a cada passo que dava, a cada palavra que dizia, a cada olhar e a cada mão que ele estendia sobre um doente ou sobre uma pessoa transviada. Nós te rogamos, Senhor, que nos ensina, diante das dificuldades, a ter a fé que sabe ter serenidade diante das dificuldades e saber aceitá-las, porque não sabemos ainda modificar o momento em que estamos. Mas nos ensina também, Senhor, a ter coragem, a ação contínua para mudarmos aquelas coisas, aqueles males que podemos e que estão dentro de nós. E nos dá ainda, Senhor, sabedoria para distinguir entre uma e outra coisa. E assim, Senhor, agradecido, porque sabemos que somos verdadeiramente mestres em nossas vidas, se temos o Evangelho como cabeceira da nossa cama. Nos ajuda, Senhor, que nós prossigamos, como diz ainda Allan Kardec, que nós prossigamos com um espírita fervoroso que se compromete a cada dia e a cada instante em mudar as suas más inclinações, em aperfeiçoá-las e a perdoar os irmãos diante das suas dificuldades, pois sabe que ele mesmo tem tantas que ainda não consegue superar. Há demais que louvado seja o Mestre Divino que nos deu a oportunidade de hoje, essa bênção divina de podermos compreender a prece em sua conexão mais íntima, mais cálida, que nós possamos voltar para nossas casas mais fortalecidos e mais encorajados para continuarmos a nossa autoaperfeiçoamento, nosso autoaperfeiçoamento. Que assim seja. Agradecemos a todos pela presença, que possamos voltar para o nosso lar melhor do que estamos. Queremos dizer que os nossos estudos das terças-feiras continuam, livro dos Espíritos e do Evangelho. Quem quiser se somar a nós, vai ser bem-vindo. E os Evangelhos do lar, se alguém se interessar, avisa a Valdir, que a gente marca sempre às 9 da manhã, domingo. Aí porque tem domingos que eu sou viagem, tem outros que não. Um dia que ele não viajar, mas a gente conversa com o professor não, e estabelecer um dia. E agora, para encerrar a nossa reunião de hoje,